Introdução. O sermão que abalou os alicerces do mundo. Você já se perguntou por que tantas pessoas, ao longo da história, deixaram tudo para seguir as palavras de um único homem? O que ele disse de tão poderoso, tão fora do comum, que transformou pescadores em líderes, inimigos em irmãos e corações endurecidos em instrumentos de compaixão? Entre todos os discursos que a humanidade já ouviu, dos imperadores aos filósofos, dos cientistas aos poetas, nenhum causou o impacto do que foi pronunciado por Jesus de Nazaré naquela colina, diante de uma multidão simples e faminta por sentido. Aquele não foi apenas um sermão. Foi uma declaração de guerra contra o egoísmo, contra a religiosidade vazia, contra as estruturas de poder que escravizam. Foi uma convocação à luz, à verdade, ao reino invisível que rompe com tudo o que o mundo considera normal. O Sermão do Monte não é apenas um conjunto de frases bonitas para bordar em quadros ou recitar em cerimônias. É um manual de vida que exige confronto. Ele fere o orgulho, desmascara a hipocrisia, revela o que há de mais escondido em nós. E, ao mesmo tempo, oferece uma promessa, de que é possível viver de outro modo. De que existe um caminho estreito, sim, mas que conduz à verdadeira vida. Cada palavra pronunciada ali carrega o peso da eternidade e a ternura de um pai. Jesus não falou para impressionar. Falou para transformar. E é por isso que, se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você está inquieto. Talvez você sinta que precisa de algo mais do que religião, mais do que discursos vazios. Talvez o seu coração esteja pedindo por uma direção clara, firme e negociável. E se esse for o seu caso, eu te convido a caminhar conosco por essa jornada. A cada capítulo, vamos mergulhar nas palavras do Mestre, não como estudiosos, mas como quem deseja viver de forma diferente. Ouvir com ouvidos atentos. Receber com coração sincero. E aplicar com coragem. Se isso ressoa dentro de você, não hesite em se unir a esta comunidade. Clique em inscrever-se no canal Audiolivros Diários, porque este não será apenas mais um vídeo, será uma jornada de transformação. E talvez, ao final, você descubra que estas palavras não foram apenas para uma multidão no passado, foram para você. Capítulo 1. Bem-aventurados os que choram. É natural que, ao ouvirmos essa frase, surja uma certa estranheza. Como pode alguém ser considerado bem-aventurado por chorar? Que tipo de lógica é essa? Vivemos em um mundo que corre atrás da felicidade como se fosse um troféu dourado. Evitamos o sofrimento, fugimos da dor, escondemos as lágrimas. A sociedade exalta os sorrisos falsos, as vitrines brilhantes e os discursos motivacionais vazios. Mas Jesus, ao subir naquele monte, iniciou seu discurso mais poderoso desafiando toda essa lógica. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não estava se referindo a qualquer tipo de choro. Não era o lamento egocêntrico de quem não conseguiu o que queria, nem o desespero teatral de quem busca piedade. O choro de que Jesus fala aqui é o choro profundo de quem se dá conta da própria condição espiritual, de quem olha para dentro e enxerga a miséria da alma, o pecado escondido, as máscaras caindo. Esse choro é santo. É o pranto daquele que reconhece que tentou viver pela própria força e falhou. É o quebrantamento que surge quando a luz de Deus ilumina as regiões mais escuras do coração e revela o que preferíamos ignorar. É a dor de quem entende que não precisa mais fingir diante de Deus. Que pode se desnudar diante do Criador e dizer: aqui está quem eu realmente sou. Não há fingimento. Não há performance. Há apenas verdade. E é nessa verdade que Deus age. O consolo não vem antes do arrependimento. Ele é fruto dele. O reino dos céus não é para os autossuficientes, mas para os quebrantados. Para os que choram pelos seus pecados. Para os que lamentam o afastamento de Deus. Para os que se entristecem pela dureza do próprio coração. O que Jesus está nos dizendo é que não há vergonha no pranto verdadeiro. Ao contrário, há bênção, há graça, há promessa. Porque Deus não despreza um coração contrito. Ele não se afasta de quem reconhece sua necessidade. O consolo de que ele fala não é um simples alívio emocional. É a presença viva do Espírito Santo, que restaura,
levanta e fortalece. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, o céu ainda está atento às nossas lágrimas. Mas aqui há também um alerta: enquanto continuarmos anestesiando nossa alma com distrações, enquanto fingirmos que está tudo bem, enquanto evitarmos o confronto interno, não haverá consolo. Porque o consolo de Deus é para os que encaram a verdade, para os que rasgam o coração, para os que se recusam a viver uma fé superficial. Em tempos em que o choro é visto como fraqueza, Jesus diz que ele é sinal de sabedoria. Em uma cultura que idolatra o prazer e despreza a dor, Jesus declara que a dor pode ser o início da cura. Talvez você esteja passando por um tempo de lágrimas. Talvez ninguém saiba. Talvez você mesmo não saiba dar nome ao que sente. Mas saiba disso: se o seu choro nasce de um coração que anseia por Deus, se ele brota do arrependimento sincero, se ele é fruto do desejo de voltar ao centro da vontade divina, então há consolo reservado para você. Não um consolo passageiro, mas eterno. Não um consolo superficial, mas profundo. Porque o Deus que vê em secreto também consola em secreto. E ele promete: aqueles que hoje choram, amanhã serão erguidos pelos seus braços. Portanto, não endureça seu coração. Não silencie o choro que quer nascer. Não fuja do arrependimento. Pois é nesse caminho de lágrimas que o céu derrama sua paz. E nesse vale escuro, Deus planta sementes de consolo que florescerão na eternidade. Capítulo 2. A humildade que herdará a terra. Entre todas as promessas contidas no Sermão do Monte, há uma que parece absolutamente contraditória aos olhos do mundo moderno: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em um sistema onde os mais fortes triunfam, onde quem grita mais alto conquista mais espaço, onde a ambição é celebrada e a humildade é vista como fraqueza, Jesus propõe o oposto. Ele declara que os mansos, e não os poderosos, é que receberão a herança eterna. E isso nos obriga a perguntar: o que é, de fato, ser manso aos olhos de Deus? Ser manso não é ser fraco, passivo ou sem opinião. Não é se calar diante da injustiça, nem tolerar abusos. A mansidão de que Jesus fala aqui é a força sob controle. É a coragem de agir com calma quando o mundo nos provoca. É a firmeza de quem confia tanto em Deus, que não precisa reagir com violência, nem com vingança. É o espírito de quem abre mão do orgulho porque entende que sua segurança não vem do domínio, mas da obediência. É a humildade de quem sabe o seu lugar diante de Deus, e por isso não precisa provar nada a ninguém. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. E, no entanto, ele confrontou Faraó, liderou um povo rebelde e caminhou com firmeza no deserto. A mansidão dele não era timidez, era rendição à vontade de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, declarou ser manso e humilde de coração, mesmo quando purificou o templo, mesmo quando enfrentou os religiosos hipócritas. Isso nos mostra que a mansidão é uma postura interior. É a disposição de se submeter ao plano divino, mesmo quando isso exige sacrifício, mesmo quando o orgulho quer gritar, mesmo quando tudo em nós clama por retribuição. Vivemos em tempos em que a arrogância é confundida com liderança, e a altivez com autoridade. Mas Jesus ensina que o verdadeiro líder é aquele que serve. Que o verdadeiro herdeiro não é o que conquista pela força, mas o que permanece fiel, mesmo quando é humilhado. A herança de que ele fala não é apenas um pedaço de terra física. É a plenitude do reino. É a paz interior que o mundo não pode roubar. É o domínio eterno que será dado àqueles que hoje renunciam à glória passageira. A mansidão nos livra das disputas inúteis, da ânsia por reconhecimento, da escravidão da autoimagem. Ela nos conduz a uma liberdade verdadeira, onde não precisamos mais ser guiados pela aprovação dos outros. E essa liberdade, esse descanso, é a marca dos que herdarão a terra. Porque os soberbos constroem impérios que ruem, mas os mansos edificam vidas firmadas na rocha. Talvez você já tenha sido desacreditado por ser calmo demais. Talvez já tenham passado por cima de você, confundindo sua humildade com falta de valor. Mas saiba, aos olhos de Deus, o manso é forte. O humilde é nobre. E o que hoje parece desprezível, amanhã será exaltado.
O mundo se curva diante dos que se impõem. Deus honra os que se humilham. E essa honra não é temporária. Ela é eterna. Se há algo que o Sermão do Monte nos ensina é que o reino de Deus inverte as lógicas humanas. E neste reino, os mansos não perdem. Eles herdam. Capítulo 3. Fome e sede de justiça. Você tem? Em meio às multidões que seguiam Jesus, havia gente de todo tipo. Curiosos, religiosos, desesperados, doentes, céticos, fanáticos e até aqueles que apenas queriam presenciar um milagre. Mas Jesus não se dirigia ao exterior deles. Ele falava direto ao coração. E quando ele declarou: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos", ele não estava falando de uma justiça qualquer. Não era a justiça manipulada pelos poderosos nem o castigo dos tribunais humanos. Era algo muito mais profundo: a justiça de Deus. A retidão que vem do alto. A vontade divina sendo estabelecida na vida e no mundo. Uma justiça que começa dentro do coração e transborda para fora. Mas, antes de tudo, é preciso entender o que significa ter fome e sede. Não é apenas querer algo. É precisar. É não conseguir viver sem. É ser consumido por um desejo tão profundo que tudo o mais parece secundário. Fome e sede são urgências da alma. E quando Jesus associa isso à justiça, ele está dizendo que os verdadeiros cidadãos do reino não são os que apenas falam sobre Deus, mas os que anseiam, dia e noite, que a justiça dele reine em suas vidas e na sociedade. Eles não se conformam com a maldade. Não aceitam a hipocrisia como normal. Não se acostumam com o pecado, nem com a indiferença. Eles clamam por transformação, por santidade, por uma vida reta, pura, íntegra, diante dos homens e, acima de tudo, diante do Pai. Essa fome e essa sede não podem ser produzidas pela carne. Elas nascem do Espírito. São sinais de que o coração foi tocado por Deus e não consegue mais se alimentar das migalhas do mundo. Um coração que conheceu a glória de Deus já não se satisfaz com os padrões baixos da religiosidade, nem com a vida morna. Ele anseia por mais. Anseia por viver como Jesus viveu. E é exatamente por isso que o Senhor promete: serão fartos. Não apenas parcialmente satisfeitos. Fartos. Cheios. Preenchidos. Isso significa que Deus nunca ignora um clamor sincero. Que Ele responde a toda a alma que o busca com verdade. A justiça de Deus não é apenas o castigo para o ímpio, como muitos pensam. Ela também é a restauração do que foi quebrado. É o alívio do oprimido. É a reconciliação entre o homem e Deus. E, por isso, os que têm fome e sede de justiça se tornam instrumentos de reconciliação. Eles não vivem apenas esperando o céu. Eles começam a viver o céu aqui e agora, através de atitudes que refletem o caráter do Rei. Perdoam onde há mágoa. Confrontam onde há mentira. Servem onde há egoísmo. Amam onde há rejeição. Suportam onde há violência. Não porque são perfeitos, mas porque foram despertados. Porque o reino já começou dentro deles. Mas essa bem-aventurança também revela um espelho. E precisamos nos olhar nele. Temos, de fato, fome e sede de justiça? Ou estamos apenas confortáveis com nossa rotina religiosa? Nos indignamos com o pecado em nós mesmos, ou só com o pecado dos outros? Desejamos a santidade, ou apenas uma imagem de espiritualidade que nos faça parecer bem? Estas são perguntas duras, mas essenciais. Porque só os que sentem fome, comem. Só os que reconhecem sua sede, bebem. Os satisfeitos com este mundo jamais desejarão a plenitude de Deus. Jesus não veio alimentar vaidades. Ele veio saciar os famintos. E ainda hoje, essa promessa está de pé. Quem busca, encontra. Quem clama, recebe. Quem se entrega, é preenchido. Portanto, se há em você esse anseio profundo por justiça, ainda que imperfeito, ainda que tímido, não desista. Continue clamando. Continue buscando. Porque o Deus que prometeu saciar, é fiel para cumprir. E aqueles que hoje se arrastam pelo deserto da alma, em busca de algo real, encontrarão nele a fonte que nunca seca. A justiça de Deus é pão para os que choram,
é água para os sedentos, é esperança para os que não se conformam. E os que têm fome dela, nunca mais serão os mesmos. Capítulo 4. Misericórdia que transforma. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa declaração de Jesus, no coração do Sermão do Monte, é uma daquelas sentenças que parecem simples, mas carregam um peso espiritual imenso. Em uma sociedade onde o orgulho é cultivado como virtude, onde a justiça se confunde com vingança e onde a frieza emocional é celebrada como sinal de força, a misericórdia soa quase como um escândalo. Mas no reino de Deus, tudo é invertido. Ali, os que têm compaixão são elevados. Os que perdoam, vencem. Os que estendem a mão, são recompensados com a própria mão de Deus. Para entender o valor da misericórdia, precisamos primeiro encará-la em sua essência. Misericórdia não é apenas sentir pena de alguém. É um ato de profunda empatia, que move o coração e os pés. É se colocar no lugar do outro, reconhecer sua dor, e ainda que tenha razão para julgar, escolher estender graça. Misericórdia é quando você tem o poder de ferir, mas escolhe curar. É quando você poderia ignorar, mas decide acolher. É quando você enxerga alguém falhando, caindo, machucado, e ao invés de apontar o dedo, se ajoelha para ajudar. Mas por que Jesus dá tanta ênfase à misericórdia? Porque é assim que o Pai age. Toda a obra de Cristo é, em sua essência, um derramar de misericórdia. Deus não nos salvou porque merecíamos. Ele nos salvou porque nos amou mesmo em nossa miséria. E se fomos alcançados por esse amor imerecido, como podemos negar isso aos outros? Jesus nos convida a refletir a natureza do Pai em nossas atitudes. A misericórdia não é uma opção para os crentes, é um sinal de que foram, de fato, transformados. É um fruto visível da graça que habita dentro. Muitos querem justiça para os outros, mas misericórdia para si. Criticam com dureza os pecados alheios, mas esperam paciência com suas próprias falhas. Jesus, com essa bem-aventurança, vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: se você deseja receber misericórdia, estenda-a. Não como moeda de troca, mas como reflexo de quem você se tornou. Porque quem realmente entendeu o que é ser perdoado, não consegue mais viver aprisionado no rancor. Quem já foi abraçado por Deus no seu pior momento, não consegue mais negar abraço a quem está caindo. No entanto, ser misericordioso é uma das tarefas mais difíceis para o ego humano. Porque exige renúncia. Exige ver o outro não como inimigo, mas como alguém que também precisa de restauração. Exige abrir mão do direito de estar certo, para agir com amor. E isso é quase impossível sem o Espírito Santo. Só um coração rendido pode amar assim. Só uma alma quebrantada consegue perdoar. E é por isso que Jesus promete algo tão grandioso: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou seja, serão tratados com a mesma compaixão com que trataram. Receberão do alto aquilo que escolheram oferecer aqui na terra. Vivemos tempos de dureza. As redes sociais são tribunais. As relações estão marcadas por rupturas, ofensas, distanciamentos. Mas o reino não funciona assim. O reino é feito de reconciliação, de pontes, de abraços que atravessam desertos, de olhos que veem além das feridas. Por isso, essa bem-aventurança é tão urgente. Ela nos lembra que a medida que usamos para julgar será usada contra nós. Que se queremos viver sob o favor de Deus, precisamos também ser canal desse favor. Então, hoje, pare e reflita. A quem você precisa perdoar? Quem você tem tratado com frieza, quando poderia oferecer compaixão? Onde você tem fechado o coração, quando deveria estendê-lo? Porque a misericórdia que você semeia, é a misericórdia que voltará para você. E aquele que vive dessa forma já está experimentando a cultura do céu, aqui e agora. Capítulo 5. Pureza de coração, o limiar para ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Com essa afirmação, Jesus nos leva a um dos lugares mais sagrados da existência humana, o interior do coração. Em tempos de imagem, aparência e performance,
Essa bem-aventurança rompe com toda superficialidade e nos coloca diante de um padrão espiritual altíssimo. Não se trata apenas do que fazemos, mas de quem somos por dentro. Jesus está dizendo que o caminho para enxergar a face de Deus passa inevitavelmente pela purificação da alma. E isso, para muitos, é perturbador. Porque o coração é o lugar onde escondemos o que não mostramos a ninguém. É onde guardamos intenções, desejos, mágoas, medos, vaidades. E a verdade é que poucos têm coragem de olhar ali dentro com honestidade. Mas Jesus, como sempre, vai direto ao ponto. Ele não está interessado em rituais, gestos externos ou discursos religiosos. Ele quer o coração. E quer limpo. Não limpo de forma estética, mas de maneira profunda, lavado do egoísmo, das intenções ocultas, das manipulações, da duplicidade. Pureza de coração significa integridade diante de Deus. Significa viver sem máscaras. Significa não apenas parecer justo, mas ser justo. É ter uma fé que não muda com o público, que não se adapta por conveniência, que permanece firme mesmo quando ninguém está olhando. Essa pureza não nasce da vontade humana. Não é fruto de esforço moral. Ela é resultado da graça. Só o Espírito Santo pode fazer esse trabalho de limpeza interior. Só Ele pode expor com amor o que precisa ser arrancado, e nos conduzir ao arrependimento que cura. Mas há algo que cabe a nós: o desejo. O anseio por essa transformação. Porque Deus não invade corações à força. Ele responde aos que o buscam com verdade. E Jesus promete: os que tiverem esse coração limpo, verão a Deus. Essa promessa é uma das mais grandiosas do Sermão do Monte. Porque ver a Deus é o clímax de toda jornada espiritual. É o objetivo final da fé. É a recompensa suprema. Mas ela não é oferecida a todos. Ela é reservada aos que se purificam. Ver a Deus não significa apenas contemplar sua glória no céu, no futuro. Significa discernir sua presença no presente. É perceber sua mão em meio ao caos. É ouvir sua voz quando tudo está em silêncio. É reconhecer sua direção quando o mundo se perde. Mas isso só acontece quando o nosso interior não está embaçado pelas paixões deste século, pelas mentiras que contamos a nós mesmos, pela corrupção do pecado não tratado. Um coração impuro não consegue enxergar com clareza. Vive em confusão. Perde a sensibilidade espiritual. Troca o eterno pelo imediato. Troca o verdadeiro pelo conveniente. Talvez esse seja o maior desafio da fé cristã: cuidar do coração. Porque ele é, segundo as Escrituras, a fonte da vida. Tudo flui a partir dele. E se ele estiver contaminado, tudo ao nosso redor será afetado. Nossas relações, nossas escolhas, nossa forma de adorar, nosso modo de servir. Por isso, essa bem-aventurança não é apenas uma promessa, é um chamado. Um chamado à vigilância, à autoanálise, à oração sincera: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vivemos rodeados de distrações, de vozes que tentam moldar nossa identidade, de pressões que tentam nos deformar. Mas Jesus nos lembra que o que realmente importa não pode ser comprado, nem postado, nem fingido. A pureza de coração é invisível aos olhos humanos, mas preciosa aos olhos de Deus. E é essa pureza que abre as cortinas da eternidade. Se você deseja ver a Deus, não basta ir a templos, ouvir pregações ou repetir orações. É preciso buscar um coração limpo, um coração rendido, um coração verdadeiro. Porque Deus não se revela a qualquer um. Ele se revela aos que o desejam mais do que desejam o mundo. E a esses, ele promete: vocês me verão. Capítulo 6. Os pacificadores, filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Com essas palavras, Jesus eleva a paz a um patamar que vai muito além do que normalmente entendemos. A paz, para muitos, é apenas ausência de conflito. Um estado neutro, onde ninguém se confronta, ninguém se envolve, e cada um vive no seu canto. Mas para Jesus, ser pacificador não é apenas evitar brigas, é agir ativamente para restaurar o que foi quebrado,
para unir o que foi separado, para curar o que foi ferido. O pacificador não é um observador silencioso. Ele é um construtor, um agente de reconciliação. Alguém que escolhe se colocar entre as partes em guerra e abrir espaço para a graça. Isso é profundamente desafiador. Porque em um mundo dividido por ideologias, orgulho e ódio, tornar-se um pacificador é quase uma revolução. É resistir ao impulso de revidar. É calar quando a carne quer gritar. É perdoar quando tudo em nós clama por justiça. É abrir mão de estar certo, para que o outro seja restaurado. Os pacificadores são aqueles que, em vez de alimentar fofocas, cortam o ciclo da discórdia. Em vez de espalhar acusações, falam com sabedoria. Em vez de se posicionar como juízes, se tornam pontes entre o céu e a terra. Mas o mais impressionante desta bem-aventurança não é apenas o chamado, mas a identidade que ela confere: serão chamados filhos de Deus. Isso não é uma metáfora. É um selo. Jesus está dizendo que quem age como pacificador está refletindo o próprio caráter do Pai. Porque Deus, antes de tudo, é o grande pacificador. Ele viu a humanidade em guerra contra ele. Viu o abismo que o pecado cavou. E ao invés de nos destruir, ele enviou seu Filho para nos reconciliar. Jesus não veio apenas pregar a paz, ele é a nossa paz. E se somos seus discípulos, não podemos viver em guerra com os outros. Muitos querem ser filhos de Deus apenas pelo título. Mas a filiação verdadeira se revela no caráter. No modo como tratamos as pessoas. Na forma como lidamos com os conflitos. No desejo sincero de ver relacionamentos curados, famílias restauradas, igrejas unidas. Isso não significa ceder à injustiça ou aprovar o erro. Mas significa agir com espírito manso, com verdade em amor, com intenção de reconciliação. Ser pacificador é ter o coração de Deus diante das tensões humanas. Contudo, há um preço. O pacificador muitas vezes é incompreendido. Ele é visto como fraco por uns, traidor por outros. Ele se expõe ao tentar unir lados opostos. E, às vezes, não é bem recebido. Mas ainda assim, ele continua. Porque não está em busca de aprovação, mas de obediência. Ele sabe que sua missão não é ganhar debates, mas ganhar corações. E essa missão tem recompensa. Os pacificadores serão reconhecidos como filhos do Altíssimo. Vivemos dias em que a violência é exaltada. Em que ser duro é sinal de sucesso. Em que quem perdoa é chamado de tolo. Mas o reino de Deus tem outra lógica. Nele, os que semeiam paz colhem vida. Os que evitam a vingança herdam descanso. Os que abrem mão da guerra recebem o título de filhos. E essa filiação não pode ser falsificada. Ela é vista no espírito de quem, mesmo machucado, escolhe restaurar. Hoje, olhe ao seu redor. Veja quantas situações clamam por pacificadores. Talvez em sua casa, no seu trabalho, dentro de você mesmo. Aonde você for, leve paz. Porque cada passo nessa direção confirma quem você realmente é. E se a paz está em você, então você carrega o nome do Pai. Capítulo 7. A perseguição como bênção. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é, sem dúvida, uma das declarações mais confrontadoras de todo o Sermão do Monte. Ela não promete conforto, nem reconhecimento terreno, nem proteção contra o sofrimento. Pelo contrário, Jesus está dizendo que aqueles que sofrem por viverem de forma justa, íntegra e fiel a Deus, esses sim são bem-aventurados. Em outras palavras, ele afirma que o sofrimento por fazer o que é certo não é um sinal de derrota, mas uma marca de pertencimento ao reino. Essa afirmação é um escândalo para o pensamento moderno. Numa cultura obcecada por aprovação, popularidade e aceitação social, ser rejeitado é visto como sinal de fracasso. Ser criticado, como motivo de vergonha. Mas o reino de Deus segue outra lógica. Quanto mais fiel você for a Cristo, maior será a possibilidade de enfrentar resistência. Não por ser ofensivo ou imprudente, mas simplesmente por viver a verdade. A luz incomoda as trevas. A santidade provoca incômodo em ambientes corrompidos. E quem anda com Deus,
cedo ou tarde, será confrontado por um sistema que rejeita a verdade. Jesus não está romantizando o sofrimento, nem incentivando uma espiritualidade baseada em vitimismo. Ele está sendo direto. Viver com justiça trará oposição. Seja em forma de zombarias, exclusões, críticas ou até mesmo perseguição física. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo, a fidelidade a Deus sempre foi acompanhada de oposição humana. E isso não mudou. Em muitos lugares do mundo hoje, ser cristão ainda é um risco literal de vida. E mesmo em contextos mais livres, viver segundo os princípios do reino pode significar perder amizades, ser rejeitado em ambientes profissionais ou até dentro da própria família. No entanto, Jesus afirma: deles é o reino dos céus. Essa promessa não é vaga, nem simbólica. Ela é concreta. Os perseguidos por amor à justiça não apenas suportam por um ideal, eles são herdeiros legítimos do reino eterno. Isso muda tudo, porque coloca o sofrimento dentro de uma perspectiva gloriosa. A dor que hoje é causada por sua fidelidade, amanhã se tornará coroa. A lágrima derramada pela obediência será enxugada pelo próprio Deus. Nada é em vão. Nenhuma rejeição, nenhuma acusação injusta, nenhuma ferida causada por fazer o certo passará despercebida diante do Senhor. É importante, porém, distinguir a perseguição por causa da justiça da consequência por atitudes erradas. Há quem diga estar sendo perseguido quando, na verdade, está colhendo o fruto da arrogância, da intolerância ou da insensatez. Jesus não prometeu bênção para quem sofre por orgulho, mas para quem sofre por fidelidade. O sofrimento que ele chama de bem-aventurado é aquele que vem por causa do amor a Deus, por causa da fidelidade à verdade, por causa de uma vida que se recusa a se curvar às pressões do mundo. Essa bem-aventurança, portanto, é um lembrete de que o evangelho verdadeiro tem um custo. Seguir a Jesus não é seguir por um caminho confortável, mas por um caminho estreito. E cada vez que somos pressionados a abandonar a fé, a ceder aos valores deste mundo, a esconder nossa convicção, temos a chance de afirmar: eu pertenço ao reino. E mesmo que me persigam, eu não voltarei atrás. Se hoje você se sente só por escolher viver segundo os princípios de Deus, se é rejeitado por não compactuar com o pecado ao seu redor, se está sendo criticado por permanecer fiel, saiba disso. Você está nas pegadas do próprio Cristo. Ele também foi rejeitado. Também foi caluniado. Também foi crucificado por fazer o bem. E ele disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas ele também disse: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Portanto, não desanime. A perseguição não é sinal de abandono. É sinal de que você está no caminho certo. E mesmo que o mundo se levante contra você, o céu permanece do seu lado. Capítulo 8. O sal da terra, identidade e responsabilidade. Logo após apresentar as bem-aventuranças, Jesus volta-se diretamente àqueles que o escutavam e declara algo impactante: vós sois o sal da terra. Não se trata de uma sugestão, nem de uma possibilidade. É uma afirmação de identidade. Ele está dizendo: se vocês me seguem, se desejam viver segundo o reino, então já são, não serão um dia, o sal desta terra. E aqui há um peso espiritual e uma responsabilidade que não podem ser ignorados. Porque, se o sal perde o sabor, ele não serve mais para nada. É lançado fora e pisado pelos homens. Mas o que Jesus queria dizer ao nos comparar com o sal? No contexto daquela época, o sal era algo precioso. Ele não apenas dava sabor, mas era essencial para preservar os alimentos. Em um tempo sem refrigeração, o sal impedia a corrupção da carne. Ele evitava a decomposição, prolongava a vida útil dos alimentos e era usado até em rituais de purificação. Jesus, ao usar essa imagem, estava nos mostrando que a presença dos seus discípulos no mundo não é decorativa, mas vital. Assim como o sal interfere onde é colocado, nós também fomos chamados para influenciar, para preservar, purificar, transformar. Mas há um detalhe que não podemos ignorar. O sal só é eficaz quando está em contato. Guardado em potes, isolado, ele não cumpre sua função.
Da mesma forma, não fomos chamados para viver uma fé escondida, enclausurada em templos ou apenas entre outros crentes. Fomos enviados ao mundo. E onde estivermos, seja numa empresa, numa escola, numa vizinhança, numa rede social, ali deve haver uma diferença. Uma diferença visível, palpável, inegociável. Não por causa de discursos, mas por causa de vida. O cristão é sal quando vive com integridade. Quando recusa participar do que é sujo. Quando leva paz onde há conflito. Quando promove justiça onde reina a corrupção. Quando age com misericórdia em meio ao egoísmo. Quando, mesmo em silêncio, sua conduta incomoda a escuridão ao redor. Jesus também nos adverte: se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Essa é uma das advertências mais sérias que ele fez aos seus discípulos. Porque o sal pode estar presente, e ainda assim ser inútil. Pode manter a forma, a cor, a aparência. Mas se não tiver mais sabor, já não cumpre o propósito. Assim é o crente que mantém os rituais, os hábitos, a linguagem religiosa, mas perdeu a essência. Aquele que se conformou com o mundo. Que não confronta mais. Que não faz diferença onde está. Esse é o sal insípido. E Jesus não está falando de escândalos públicos, mas da perda gradual de fervor, da acomodação espiritual, do coração que se esfria sem perceber. Ser sal é ter coragem de viver em contraste. E isso nem sempre será confortável. Pode custar amizades. Pode gerar rejeição. Pode provocar perseguição. Mas é isso que preserva a terra. É isso que retarda a corrupção espiritual do mundo. Quando a igreja perde o seu sabor, o mundo apodrece mais rápido. Quando os cristãos se calam, o mal se espalha. Quando os que deveriam refletir a justiça se acomodam, a injustiça domina. O sal não precisa ser a maioria. Ele apenas precisa ser puro e presente. Você já se perguntou se está realmente salgando o ambiente em que vive? Sua presença incomoda ou se adapta? Sua fé influencia ou é influenciada? Você é lembrado como alguém que faz diferença ou como mais um que passa despercebido? Essas perguntas não são para nos condenar, mas para nos despertar. Porque Jesus nos deu uma missão, e não podemos negligenciá-la. Se fomos feitos sal, então precisamos agir como tal. Com firmeza, com amor, com pureza. Precisamos ser presença que preserva, palavra que transforma, testemunho que incomoda e inspira. O mundo não precisa de mais discurso. Precisa de mais sabor, de mais verdade, de mais luz. E esse papel é nosso. Capítulo 9. Luz do mundo, uma cidade no alto do monte. Vós sois a luz do mundo. Com essa declaração, Jesus continua a construir a identidade dos seus discípulos, agora não apenas como sal, mas como luz. Enquanto o sal atua de forma silenciosa, preservando e impedindo a corrupção, a luz é visível. Ela se impõe sobre a escuridão. Ela revela. Ela guia. Ela expõe. E Jesus, com sabedoria divina, escolhe essa imagem para nos lembrar de que, em um mundo mergulhado em trevas morais e espirituais, nós somos chamados a brilhar. Não por mérito próprio, não por vanglória, mas por refletirmos a luz dele em tudo o que fazemos. A luz, por definição, não pode ser ignorada. Basta uma pequena chama para romper uma sala escura. Ela não precisa fazer barulho, não precisa justificar sua presença. Simplesmente brilha. E é isso que se espera de um cristão verdadeiro. Onde ele estiver, sua vida deve ser notada. Seu caráter deve se destacar. Suas atitudes devem apontar para algo maior, mais puro, mais alto. E Jesus reforça isso ao dizer: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Em outras palavras, quem foi transformado pela luz não pode mais viver escondido. Sua fé não pode ser invisível, nem sua influência anulada. Vivemos em tempos onde muitos querem seguir a Jesus em segredo. Querem a salvação, mas sem o confronto. Querem a verdade, mas sem o peso do testemunho. Mas Jesus não dá espaço para uma fé oculta. Ele diz: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos os que estão na casa. Isso significa que fomos acesos com um propósito. Que cada dom, cada experiência, cada transformação que Deus operou em nós deve ser usada para iluminar outros. Não podemos esconder o que Ele fez. Não podemos nos calar diante da injustiça, da mentira, da opressão. Não podemos viver como se nada tivesse mudado. Ser luz é assumir responsabilidade. É saber que os olhos do mundo estão sobre nós, e que nossas escolhas ou atraem para o reino, ou afastam. É entender que cada palavra, cada decisão, cada silêncio tem peso. E que, por meio da nossa vida, pessoas podem enxergar Jesus, ou rejeitá-lo. Jesus termina esse ensino com uma instrução direta: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele não está dizendo que devemos buscar aplausos, mas sim que nossas obras devem ser tão evidentes, tão coerentes com o reino, que levem outros a glorificar a Deus. Mas atenção! A luz só brilha com força se estiver limpa. Uma lâmpada coberta de sujeira mal cumpre seu papel. Da mesma forma, uma vida cristã comprometida com o pecado, com a hipocrisia, com a mentira, perde seu brilho. É por isso que precisamos constantemente buscar santidade. Não para impressionar, mas para iluminar. Não para nos exaltar, mas para conduzir outros até o Pai. O brilho que vem de Deus não cega, Ele revela. Ele cura. Ele aquece. Ele liberta. Talvez você se sinta pequeno, insignificante, sem influência. Mas lembre-se, não é o tamanho da vela que importa, mas a chama que ela carrega. Se o Espírito Santo habita em você, então há luz aí dentro. E essa luz foi feita para o alto, para ser vista, para impactar, para transformar. A escuridão ao seu redor não é motivo para se esconder. É justamente o cenário onde a luz se faz mais necessária. Não apague o que Deus acendeu. Não esconda o que Ele quer revelar. Seja luz. Onde houver trevas, leve clareza. Onde houver confusão, leve direção. Onde houver desespero, leve esperança. Porque uma cidade no alto do monte não pode ser escondida. Capítulo 10. Uma justiça superior à dos fariseus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Com essas palavras, Jesus não apenas confronta, ele sacode as estruturas religiosas da época. Os fariseus eram considerados o padrão máximo de piedade, os exemplos de obediência à lei. Suas vestes, orações e rigor legalista faziam com que muitos os vissem como espiritualmente inatingíveis. Mas Jesus, ao declarar que era preciso ir além deles, redefine completamente o conceito de justiça. Ele aponta para algo mais profundo, mais verdadeiro, mais íntimo. Uma justiça que nasce do coração, e não apenas das mãos. A justiça dos fariseus era visível, mas era vazia. Eles se apegavam a detalhes externos da lei, mas negligenciavam o peso da misericórdia, da fé e da verdade. Amavam os aplausos, buscavam reconhecimento, dominavam as escrituras, mas seus corações estavam distantes de Deus. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. E é exatamente contra esse tipo de espiritualidade teatral que ele se levanta. Porque o reino dos céus não é para os que representam bem a fé, mas para os que vivem uma fé real, mesmo longe dos holofotes. Quando Jesus fala de uma justiça superior, ele está chamando seus discípulos a viverem uma vida coerente. Uma vida onde não basta parecer santo aos olhos dos outros. É necessário ser verdadeiro diante de Deus. E isso é profundamente desafiador. Porque o nosso impulso natural é buscar a aprovação humana. Queremos ser vistos, reconhecidos, elogiados. Mas o reino exige outra motivação. Agradar ao Pai em secreto, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando tudo em nós clama por visibilidade. Essa justiça superior não é medida em quantidade de rituais, mas em qualidade de coração. Ela se revela na maneira como tratamos os outros, na forma como reagimos à ofensa, no modo como lidamos com o dinheiro, com a verdade, com o perdão.
É uma justiça que não se contenta com o mínimo. Que não pergunta, o que eu preciso fazer para não pecar? Mas sim, o que posso fazer para amar mais, para ser mais puro, para refletir mais a glória de Deus? E aqui está um ponto crucial. Essa justiça não pode ser produzida por esforço humano. Ela é fruto da graça, do novo nascimento, da presença real do Espírito Santo. Só Ele pode nos transformar de dentro para fora. Só Ele pode trocar o orgulho pela humildade, a vaidade pela sinceridade, a aparência pela essência. E é isso que Jesus espera de nós. Uma vida transformada, que não depende de elogios para continuar firme, nem de regras para fazer o bem. Uma vida que pulsa com o desejo de agradar a Deus em cada detalhe. A religião dos fariseus era cheia de regras, mas vazia de amor. Era disciplinada, mas sem misericórdia. Era zelosa, mas sem compaixão. E é por isso que Jesus os denunciava com tanta veemência. Porque eles criavam um sistema onde a forma era mais importante que o conteúdo. Onde o ritual valia mais que a verdade. Onde a autoridade era usada para dominar, e não para servir. Hoje, a advertência de Jesus continua viva. Porque ainda há muitos que preferem a religião dos fariseus à justiça do reino. Muitos que se escondem atrás de cargos, ministérios, rótulos espirituais, mas cujos corações não foram tocados. E essa é uma ilusão perigosa. Porque pode-se enganar os homens por um tempo. Mas não se engana a Deus. Ele vê o interior. Ele pesa os motivos. Ele sonda o que ninguém vê. Por isso, o chamado é claro. Ultrapasse a justiça dos fariseus. Não se conforme com uma fé de aparência. Não se satisfaça com rituais vazios. Permita que Deus transforme o seu interior. E viva de forma tão íntegra, tão coerente, tão cheia de amor e verdade, que o mundo ao seu redor não veja apenas um religioso, mas um filho de Deus. Porque o reino não é para os que se acham justos, é para os que reconhecem que precisam ser justificados. Capítulo 11. A ira que mata, o assassinato da alma. No Sermão do Monte, Jesus vai direto à raiz da maldade humana. Depois de declarar que nossa justiça deve ultrapassar a dos fariseus, ele começa a desmontar, uma por uma, as interpretações superficiais da lei. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Com isso, Jesus revela algo perturbador. O assassinato não começa com a arma na mão, mas com a ira no coração. Ele nos mostra que a violência mais destrutiva pode se esconder sob a aparência de silêncio, de frieza, de palavras cortantes. Porque há muitas formas de matar, e nem todas deixam sangue no chão. A ira, quando não é tratada, se torna veneno. Ela contamina a mente, endurece o coração, destrói relacionamentos. E, o mais perigoso, ela nos afasta da presença de Deus. Jesus não está falando aqui de um acesso momentâneo de irritação, como algo que vem e passa. Ele está tratando da ira nutrida. Aquela que se transforma em rancor. Que vira desejo de vingança. Que se aloja na alma e passa a guiar nossas atitudes. Essa ira, mesmo sem chegar ao homicídio físico, já é, diante de Deus, uma transgressão grave. Porque ela mata por dentro a paz, a comunhão, a compaixão. E, muitas vezes, mata espiritualmente quem a carrega. Jesus vai ainda mais fundo. Ele fala daquele que chama seu irmão de racá, um termo de desprezo, um insulto. Ou seja, a forma como falamos dos outros também pode nos tornar réus diante do céu. Palavras têm peso. Palavras matam. Palavras criam abismos. A ofensa que destrói a dignidade do outro, o julgamento precipitado, a difamação, tudo isso, aos olhos de Deus, é um atentado contra a imagem divina no próximo. E é por isso que Jesus trata esse tema com tanta seriedade. Num mundo onde a ofensa se tornou banal, onde as redes sociais se tornaram tribunais, onde as pessoas se agridem com naturalidade, essa palavra é urgente. A ira acumulada destrói famílias, separa igrejas, arruína amizades, alimenta ódios históricos. E o mais alarmante: muitas vezes, quem a carrega continua frequentando templos,
servindo, orando, sem perceber que está espiritualmente doente. Porque a ira não resolvida impede a adoração verdadeira. Jesus diz: se você estiver apresentando sua oferta no altar, e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta e vá primeiro reconciliar-se. Em outras palavras, Deus prefere reconciliação a sacrifício. Prefere corações limpos a mãos levantadas. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes ignoramos feridas antigas, mágoas não tratadas, rupturas que fingimos não existir, e seguimos adorando como se tudo estivesse bem? Mas o Senhor vê, e Ele nos chama a lidar com isso, a buscar cura, a pedir perdão, a liberar perdão. Porque não há comunhão verdadeira com Deus enquanto há ódio no coração. A ira guardada é como uma raiz que, com o tempo, produz frutos amargos, palavras duras, decisões impensadas, distanciamento emocional, frieza espiritual. E, se não for arrancada, pode nos levar à ruína. Talvez você esteja lembrando agora de alguém, de algo mal resolvido, de uma palavra que você disse e nunca retirou, de uma ofensa que você sofreu e nunca perdoou. Talvez sua alma esteja pesada por causa disso. E você tenta seguir, tenta orar, tenta sorrir, mas a ira ainda está lá. E ela te corrói por dentro. Hoje, Jesus te chama a parar, a deixar tudo no altar, e a resolver, a escolher o caminho da reconciliação. Porque esse é o caminho da vida. A ira, quando tratada com humildade e confissão, pode ser vencida. Mas, quando alimentada, é como um assassino invisível que age lentamente, matando tudo o que é santo dentro de nós. Por isso, ouça o chamado do Mestre. Não carregue mais essa prisão. Não justifique esse veneno com frases como é meu jeito, ele mereceu, ou não consigo perdoar. Entregue isso a Deus. Peça que Ele arranque essa raiz amarga. Porque somente os que escolhem o amor em vez da ira encontrarão a verdadeira liberdade. Capítulo 12. Reconciliação antes do altar. Jesus continua sua exposição poderosa sobre a verdadeira justiça e, de maneira direta, desmascara mais uma distorção da espiritualidade humana. A ideia de que se pode adorar a Deus enquanto se mantém rupturas com o próximo. Ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então vem e apresenta a tua oferta. Essas palavras são um golpe frontal na religiosidade superficial, porque mostram que, para Deus, o relacionamento com o outro é parte inseparável do relacionamento com Ele. E que não há adoração verdadeira onde há divisão não tratada. Quantas vezes nos aproximamos de Deus em oração, louvor, serviço, e ao mesmo tempo ignoramos feridas abertas em nossos relacionamentos? Quantas vezes cantamos canções de amor a Deus, mas carregamos mágoas, ressentimentos, palavras mal resolvidas? Jesus nos chama à coerência. Ele nos mostra que a fé não é um exercício individualista e isolado. Ela se expressa, obrigatoriamente, na forma como tratamos o próximo. Não adianta erguer as mãos ao céu com o coração cheio de rancor contra o irmão. A adoração que Deus aceita é aquela que nasce de um coração limpo e que se traduz em vida reconciliada. Esse princípio é tão forte que Jesus coloca a reconciliação acima da própria oferta. Ele está dizendo: interrompa o ato de adoração, se for preciso, mas não siga diante do altar sem antes restaurar a comunhão com aquele a quem você feriu ou de quem você se afastou. Isso não significa que sempre será possível resolver tudo de imediato, mas indica uma postura de coração, a disposição sincera de fazer a nossa parte, de perdoar, de pedir perdão, de não permitir que o orgulho ou a vaidade nos impeçam de restaurar o que foi rompido. O altar, na cultura judaica, era o lugar mais sagrado. Era onde se ofereciam os sacrifícios, onde se buscava a presença de Deus, onde o perdão era invocado. E é justamente ali que Jesus coloca essa exigência. Ele quer nos ensinar que a comunhão com Deus não se sustenta sobre a indiferença com o outro. O verdadeiro culto começa fora do templo, nas relações. Começa com um coração disposto a baixar as armas, a se humilhar, a dar o primeiro passo.
É interessante notar que Jesus não diz: se você tem algo contra o seu irmão. Ele diz: se o teu irmão tem algo contra ti. Ou seja, a responsabilidade da reconciliação não depende apenas de quem se sente ofendido, mas também, e talvez sobretudo, de quem pode dar o primeiro passo para restaurar. Isso elimina qualquer desculpa baseada em "mas ele nunca me procurou", ou "não fui eu quem começou". No reino, a prioridade é a paz. E quem quer viver segundo esse reino, precisa se mover na direção da reconciliação. E por quê? Porque o reino de Deus é construído sobre relacionamentos restaurados. O próprio Evangelho é a história de um Deus que nos reconciliou consigo mesmo, que se moveu em nossa direção, mesmo quando estávamos distantes, que nos amou quando éramos inimigos. Como, então, podemos dizer que o amamos, se não buscamos viver essa mesma reconciliação com os que estão ao nosso redor? Talvez existam pessoas hoje que Deus está trazendo à sua mente enquanto você ouve estas palavras. Pessoas com quem houve rupturas, palavras mal colocadas, silêncios carregados de mágoa, afastamentos que se tornaram normais. Talvez você já tenha tentado justificar a distância, talvez o tempo tenha feito parecer que tudo passou. Mas, se ainda há dor, ainda há algo a ser tratado. E Deus está mais interessado na cura do seu coração do que na sua performance espiritual. Reconciliação não é fraqueza. É maturidade. É coragem. É sinal de que a graça de Deus está viva em você. E, ao buscar isso, você não apenas restaura um relacionamento, você honra a Deus. Você apresenta a Ele uma adoração limpa, sincera, verdadeira. Porque o altar só faz sentido quando o coração está em paz. Capítulo 13. O adultério no coração, a pureza além da aparência. Jesus, no Sermão do Monte, continua a expor com precisão cirúrgica as raízes ocultas do pecado humano. Ele declara: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Com essa afirmação, ele quebra o conforto da religiosidade exterior e nos leva ao território mais profundo da fé, o coração. Mais uma vez, Jesus mostra que o problema não é apenas o ato visível, mas a motivação interna, o desejo oculto, o pensamento cultivado. Ele está dizendo, com clareza, que a pureza diante de Deus vai muito além do comportamento visível. Ela começa na mente e se forma na alma. Para muitos, isso é perturbador. Porque vivemos em uma sociedade que normalizou o olhar cobiçoso, a imaginação imoral, a sensualidade disfarçada de liberdade. A indústria do entretenimento, as redes sociais e até certas piadas inocentes banalizam o que Jesus chama de adultério no coração. E, enquanto as pessoas se preocupam em manter uma imagem pública de decência, dentro de si alimentam pensamentos, desejos e fantasias que corrompem a alma. Jesus não está sendo radical, ele está sendo verdadeiro. Porque sabe que, se o coração não for vigiado, cedo ou tarde o corpo seguirá seu impulso. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Jesus não está apenas tratando da sexualidade em si. Ele está apontando para o valor da integridade. Ele está dizendo que a santidade é integral, que começa nos pensamentos e se manifesta no olhar, nas palavras, nas decisões. Que ninguém tropeça no abismo do pecado moral de um dia para o outro. Tudo começa com uma concessão interna, com um desejo não tratado, com uma fantasia alimentada em segredo. Por isso, o combate deve ser antecipado. Deve começar dentro. Esse tipo de pureza não é uma repressão fria, mas um zelo amoroso pelo que Deus deseja. É um desejo sincero de honrar ao Senhor não apenas com o corpo, mas com a mente e com os afetos. É uma decisão diária de guardar os olhos, de filtrar o que entra no coração, de escolher a fidelidade mesmo quando ninguém está olhando. Porque Deus vê, Ele sonda, e Ele não se impressiona com aparências, Ele conhece o que se passa no lugar onde ninguém mais pode entrar. Jesus não apenas denuncia o adultério interior, Ele nos chama a cortar pela raiz. A seguir no mesmo trecho do Sermão do Monte, Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, se a tua mão te faz tropeçar, corta-a.
É claro que ele está falando em linguagem figurada. Mas o princípio é claro. Trate com seriedade os gatilhos do pecado. Não brinque com o que pode te destruir. Afaste-se do que alimenta a impureza. Seja implacável com o pecado e misericordioso com sua alma. Porque melhor é renunciar a algo que agrada à carne do que perder a sensibilidade espiritual e se afastar de Deus. Esse chamado à pureza pode parecer pesado, mas é, na verdade, libertador. Porque a impureza escraviza. Ela cega, vicia, deforma. Tira a sensibilidade da alma, destrói lares, corrompe ministérios, arruína vidas inteiras. E o pior, muitas vezes faz tudo isso em silêncio, escondida sob a aparência de normalidade. Mas Deus nos chama para a luz, para a transparência, para a cura. E a boa notícia é que a graça de Deus não apenas perdoa, mas restaura. Ele pode limpar pensamentos, restaurar afetos, redirecionar desejos. Pode transformar a mente de quem se vê preso em ciclos de impureza. Pode renovar o coração daquele que, mesmo caído, clama por ajuda. Se hoje você reconhece que há áreas dentro de você que precisam ser purificadas, não fuja desse confronto. Não adie essa conversa com Deus. Não se conforme com o que te afasta da presença dele. Lute pela pureza. Busque ajuda. Confesse. Renuncie. E, sobretudo, creia. Os limpos de coração verão a Deus. E esse é o maior prêmio que alguém pode desejar. Capítulo 14. Amar o inimigo, loucura ou mandamento? Entre todas as declarações de Jesus no Sermão do Monte, talvez nenhuma soe tão absurda aos ouvidos humanos quanto esta: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não há como suavizar esse mandamento. Não há como relativizá-lo. Jesus não está dizendo tolere, nem evite o conflito, muito menos não guarde mágoa. Ele está dizendo: ame. E amar aqui não é um sentimento superficial. É ação. É entrega. É cuidado. É fazer o bem àquele que desejaria o seu mal. É orar com sinceridade por quem te caluniou. É escolher perdoar onde havia motivo de vingança. Diante disso, a pergunta que surge é inevitável: isso é loucura ou obediência radical? A verdade é que tudo em nós se opõe a essa ordem. A nossa carne grita por justiça imediata. Nosso orgulho exige retribuição. Quando somos feridos, nossa tendência natural é reagir. É levantar muralhas. É criar distância. É cortar laços. Mas Jesus nos chama para algo muito mais elevado. Algo que desafia a lógica da autopreservação e nos leva a viver como filhos do Altíssimo. Porque, segundo ele mesmo disse, Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, o amor de Deus não é seletivo. Ele é escandalosamente generoso. E, se queremos ser parecidos com ele, nosso amor também precisa ser. Mas amar o inimigo não significa negar a dor, nem fingir que nada aconteceu. Não é fazer de conta que tudo está bem quando há feridas abertas. Amar o inimigo é um ato de fé. É uma decisão espiritual de não permitir que o mal molde o nosso caráter. É se recusar a se tornar igual ao ofensor. É entregar a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele vê tudo, sonda tudo e julga com verdade. O amor ao inimigo não é conivência com o pecado, mas uma manifestação da graça que já nos alcançou. É dizer: eu também já fui inimigo de Deus, e ainda assim, Ele me amou. Como, então, não amar? Esse tipo de amor é impossível sem a presença real do Espírito Santo. Somente um coração regenerado pode caminhar nessa direção. Somente quem foi perdoado profundamente consegue liberar perdão. Somente quem teve sua alma curada pode estender cura. Por isso, amar o inimigo é um sinal de maturidade espiritual. É a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Jesus completa esse ensino dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso não se refere à perfeição moral absoluta, mas à maturidade plena no amor. Um amor que não depende da resposta do outro, que não exige retorno, que não cobra reconhecimento, que se doa, porque é assim que o Pai ama.
Mas não há como viver isso sem confronto interior. Precisamos, antes, encarar os rostos que evitamos lembrar, os nomes que evitamos mencionar, as histórias que ainda nos ferem. E, diante de tudo isso, perguntar a nós mesmos: estou disposto a obedecer a Jesus mesmo aqui? Mesmo neste ponto onde mais me dói? Porque é exatamente nesses lugares que o reino de Deus quer se manifestar. Não apenas em nossas orações, ou em nossas palavras bonitas, mas nas decisões mais difíceis, nos gestos mais silenciosos, nos perdões mais improváveis. Amar o inimigo é uma forma de guerra espiritual, uma forma de quebrar cadeias que o ódio alimentou por anos. É uma escolha que pode libertar não só o outro, mas principalmente você. Porque o perdão não diz que o outro estava certo, diz que você escolheu não viver mais preso ao que ele fez. É um ato de autoridade espiritual, um ato que reflete a cruz, onde o próprio Cristo orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez hoje Deus esteja te chamando a dar esse passo, a fazer uma ligação, a escrever uma mensagem, a orar com sinceridade por alguém que te feriu profundamente. Isso não será fácil, mas será libertador. E, mais do que isso, será santo. Porque, quando escolhemos amar os inimigos, nos tornamos imagem viva do amor de Deus na terra. E é exatamente isso que o mundo precisa ver. Capítulo 15. A esmola em segredo, o que agrada a Deus. No capítulo 6 de Mateus, Jesus começa a tratar de algo que afeta profundamente a prática da fé: a motivação do coração. Ele diz: guardai-vos de praticar as vossas obras de justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Com essas palavras, Jesus nos confronta com uma verdade desconfortável. É possível fazer o bem, por motivos errados. É possível realizar atos generosos, aparentemente espirituais, que, aos olhos de Deus, não têm valor algum, porque nascem da vaidade, da busca por aplausos e reconhecimento. A esmola, naquela época, era vista como um dos principais gestos de piedade. Ajudar os pobres era sinal de fé viva, de compaixão. Mas Jesus não questiona a prática em si, ele aponta o problema da exibição. O desejo de ser visto. O impulso de transformar um ato de bondade em espetáculo público. De tornar a caridade uma vitrine para o ego. E quantas vezes, ainda hoje, esse mesmo espírito se manifesta? Gente que ajuda, mas precisa publicar. Que doa, mas exige gratidão. Que faz o bem, mas cobra reconhecimento. Tudo isso revela um coração mais preocupado com a imagem do que com o próximo. Jesus nos convida ao segredo, ao oculto, à generosidade silenciosa. Ele diz: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O foco aqui não é apenas esconder o ato dos outros, mas evitar que o próprio coração se encha de orgulho. É um chamado à pureza de intenção, a fazer o bem porque é certo, porque reflete o caráter de Deus, porque expressa amor, e não porque alguém vai aplaudir. Esse princípio não se limita à esmola. Ele se aplica a toda a prática de justiça: jejum, oração, serviço, ministério. Deus não se impressiona com a visibilidade. Ele sonda o coração. E, para ele, mais vale um gesto simples feito com sinceridade do que uma grande ação feita para impressionar. A recompensa de Deus não é para quem aparece, mas para quem o honra no escondido. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece os motivos mais íntimos. E é no secreto que ele derrama suas maiores bênçãos. Mas por que temos tanta dificuldade em fazer o bem sem mostrar? Porque o nosso coração humano anseia por validação. Quer ser notado. Busca a aprovação. E isso pode se infiltrar até mesmo nas nossas atitudes mais nobres. É por isso que Jesus nos alerta: guardai-vos. Ou seja, estejam atentos. Vigiem constantemente o coração. Porque o desejo de ser aplaudido pode contaminar até o gesto mais bonito. E, quando isso acontece,
o foco deixa de ser Deus e passa a ser o eu. A boa notícia é que o Espírito Santo pode nos ajudar a viver essa generosidade discreta. Pode moldar nosso coração para que encontremos alegria não na visibilidade, mas na obediência. Pode nos ensinar a servir com humildade, a ofertar com discrição, a ajudar sem esperar retorno. E, ao fazermos isso, vamos experimentar a recompensa mais doce, a aprovação do Pai. Aquela que não depende de curtidas, de aplausos ou de elogios, mas que enche o coração com a paz de saber que agradamos a Deus. Talvez hoje você precise rever suas motivações. Talvez tenha feito o bem esperando retorno e se frustrou. Ou talvez esteja preso ao desejo de reconhecimento, mesmo sem perceber. A resposta está no secreto. Volte-se para o Pai que vê em oculto. Faça o bem mesmo quando ninguém estiver olhando. Ajude sem precisar de troféus. Sirva em silêncio, porque, no fim, não será o mundo quem recompensará, mas o próprio Deus. E a recompensa dele é eterna. Capítulo 16. A oração verdadeira, intimidade com o Pai. Jesus prossegue ensinando sobre a justiça que excede a dos religiosos da época, e agora ele toca um dos pilares da vida espiritual, a oração. No Sermão do Monte, ele declara: "E, quando orares, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Jesus não condena a oração pública em si, mas o espírito de vaidade e exibição que muitas vezes a contamina. Ele nos convida à essência da oração: intimidade com o Pai, comunhão real, conversa sincera, coração derramado sem máscaras. Para muitos, orar tornou-se uma formalidade, uma repetição mecânica de frases vazias, um ritual que se cumpre por obrigação. Mas Jesus nos lembra que Deus não se impressiona com palavras bonitas, com voz impostada ou com frases teologicamente corretas. Ele quer o coração. Ele quer ouvir a verdade que carregamos por dentro, os medos, as dúvidas, as dores, os agradecimentos, os anseios mais profundos. O quarto fechado simboliza esse lugar íntimo, onde não há plateia, onde não há aparência a sustentar, onde somos quem realmente somos diante de Deus. E é nesse ambiente que a verdadeira oração acontece. Jesus nos mostra também que não é a quantidade de palavras que move o coração do Pai, mas a sinceridade com que oramos. Ele diz: "E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Esse alerta nos confronta com a tentação de transformar a oração em um mantra, como se Deus fosse persuadido pelo número de vezes que repetimos algo. Mas o Pai não é surdo, nem está distante. Ele é amoroso, presente, e conhece nossas necessidades antes mesmo que as apresentemos. A oração, então, não é um meio de informar Deus sobre nossa situação, é um espaço para sermos transformados por sua presença. O segredo da oração verdadeira está no relacionamento. Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus como Pai. Isso muda tudo. Ele não é um tirano distante, nem um juiz implacável esperando nosso erro. Ele é Pai. E um Pai amoroso se alegra quando o filho o procura. Não importa se as palavras estão certas ou se a estrutura da oração é perfeita. O que importa é o coração quebrantado, é a alma que se rende, é o desejo sincero de estar com Ele. É nesse lugar que os fardos são aliviados, as lágrimas são acolhidas e a esperança é renovada. A oração verdadeira também nos posiciona. Ao nos colocarmos diante de Deus em secreto, deixamos de lado o barulho do mundo e afinamos nossos ouvidos com a voz dele. Passamos a discernir o que realmente importa, a perceber as áreas que precisam de cura, a ser moldados pela sua vontade. E, nesse processo, deixamos de buscar apenas respostas, passamos a buscar a presença. O maior milagre da oração não é quando Deus muda as circunstâncias, mas quando Ele muda o nosso coração. Por isso, se sua vida de oração tem estado fria, superficial ou mecânica, não se culpe.
Mas também não permaneça assim. Volte para o quarto. Feche a porta. Silencie o mundo lá fora. E fale com o Pai. Não importa se as palavras saírem com dificuldade, se houver silêncio ou lágrimas. Ele está lá. Ele ouve. Ele acolhe. E, naquele lugar secreto, você descobrirá que não há nada mais poderoso do que a presença de Deus preenchendo o vazio da alma. Capítulo 17. O jejum que Deus aprova, quebrantamento e não aparência. No Sermão do Monte, Jesus continua desmascarando as práticas religiosas que, embora parecessem piedosas, estavam contaminadas pelo desejo de reconhecimento humano. Agora ele fala sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está em secreto. Aqui, mais uma vez, Jesus nos leva de volta à essência. O jejum não é um teatro espiritual, mas um ato íntimo de quebrantamento diante de Deus. Em sua essência, jejuar é negar o corpo para fortalecer o espírito. É colocar de lado o alimento, o conforto, a rotina, para buscar, com mais intensidade, a presença de Deus. É dizer com a vida, mais do que o pão, eu preciso de ti. Mas quando esse gesto se torna uma ferramenta para atrair elogios ou parecer mais santo, ele perde completamente o seu propósito. O jejum verdadeiro não visa comover o público, visa tocar o coração do Pai. O problema que Jesus denuncia não era o jejum em si, mas o uso da aparência para gerar prestígio espiritual. Havia aqueles que, ao jejuarem, propositalmente se apresentavam abatidos, com o rosto desfigurado, para que todos soubessem que estavam em consagração. Era uma encenação, uma forma de obter respeito, admiração, influência. Mas, aos olhos de Deus, tudo isso era vaidade. Porque o que importa para ele não é a aparência de consagração, mas a realidade do coração. Jejuar, para Jesus, é um convite ao segredo, ao anonimato, ao gesto feito unicamente para agradar ao Pai. Quando jejuamos como ele nos ensinou, com o rosto lavado e o semblante ungido, demonstramos que o nosso alvo não é o olhar das pessoas, mas a intimidade com Deus. E o mais belo é que, mesmo feito em silêncio, o jejum assim alcança recompensa. Porque o Pai que vê em secreto honra aqueles que o buscam com sinceridade. O jejum que Deus aprova está ligado ao arrependimento, à humildade, à entrega. É o jejum descrito por Isaías, que rompe cadeias, solta os oprimidos, reparte o pão com o faminto, acolhe o necessitado. É um jejum que gera transformação, não apenas interior, mas também nas atitudes. Não se trata apenas de deixar de comer por algumas horas, mas de renunciar ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. É uma prática que nos lembra da nossa dependência de Deus e nos alinha com o coração dele. Se você tem jejuado, reflita. Qual é a motivação? Está buscando ser notado? Está tentando forçar uma resposta de Deus? Ou está jejuando por quebrantamento, por reverência, por amor? A forma como jejuamos revela muito sobre a nossa espiritualidade. E Jesus nos chama para um jejum que seja puro, sincero, escondido dos homens, mas profundamente visível aos olhos de Deus. O chamado de Jesus neste capítulo é claro: não viva para impressionar. Viva para agradar ao Pai. Não pratique rituais. Pratique rendição. Porque no secreto, no silêncio, no anonimato, é onde Deus opera os maiores milagres. Capítulo 18. O tesouro no céu, onde está o seu coração? Jesus, ainda no Sermão do Monte, nos confronta com uma verdade profunda e inevitável. O lugar onde colocamos nosso tesouro é o lugar onde estará o nosso coração. Ele declara: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Com essas palavras, Jesus não está apenas nos dando um conselho moral, ele está revelando uma realidade espiritual. Aquilo que valorizamos molda quem somos.
E, no fim das contas, nossa alma será sempre puxada na direção daquilo que consideramos mais precioso. Vivemos num mundo obcecado por acúmulo. Status, bens, seguidores, títulos, experiências, tudo é medido por quantidade. Somos bombardeados com mensagens que associam valor pessoal àquilo que possuímos ou conquistamos. Mas Jesus, com simplicidade e autoridade, desmonta essa lógica. Ele nos lembra de que tudo o que acumulamos na terra é temporário. Pode ser perdido. Pode apodrecer. Pode ser roubado. Nada aqui é eterno. E viver com foco no que é passageiro é um erro trágico, porque o tempo passa, os bens se vão, e a alma fica vazia. O que Jesus propõe é radical: mudar o foco. Em vez de correr atrás de tesouros terrenos, ele nos chama a investir na eternidade. E como se faz isso? Amando sem esperar retorno, servindo em silêncio, doando com alegria, perdoando quando dói, cultivando intimidade com Deus, praticando a justiça, mesmo que ninguém veja. Tudo isso é invisível aos olhos do mundo, mas é precioso aos olhos do Pai. E cada ato assim se torna um tesouro eterno, acumulado não em cofres, mas no céu. Mas Jesus vai além. Ele diz que o tesouro e o coração estão ligados. Ou seja, aquilo que você mais protege, mais investe, mais persegue, revela onde está seu coração. Se seu tesouro está na terra, seu coração estará preso ao medo de perder. Se está no céu, seu coração estará livre, leve, confiante. Essa é a grande diferença. O tesouro terreno exige esforço constante para manter. O tesouro celestial traz paz, porque está nas mãos de Deus. Jesus também fala sobre os olhos como lâmpadas do corpo. Ele diz que, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Mas se forem maus, todo o corpo estará em trevas. Isso está diretamente ligado à forma como enxergamos o mundo e as riquezas. Se olhamos com ganância, com inveja, com desejo desenfreado, viveremos em escuridão interior. Mas se nossos olhos estiverem cheios de gratidão, contentamento e generosidade, a luz de Deus nos encherá. Por fim, Jesus nos confronta com uma escolha definitiva. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma decisão diária. Ou vivemos para agradar a Deus, ou nos tornamos escravos do dinheiro e do que ele representa. Não é possível dividir o coração. Não é possível equilibrar os dois mundos. Mais cedo ou mais tarde, um deles dominará. Talvez hoje seja o momento de você olhar para dentro e perguntar: onde está o meu tesouro? O que tem guiado minhas decisões, meus sonhos, minha energia? Será que estou correndo atrás de algo que vai se perder, enquanto deixo de lado o que é eterno? Jesus nos convida a fazer essa escolha. A buscar o que realmente importa. A investir onde nada se perde, onde tudo é seguro, na presença de Deus. Porque, no fim, só há um tesouro que pode satisfazer a alma, e ele tem nome. É Jesus. Capítulo 19. Não andeis ansiosos, Deus cuida de vós. As palavras de Jesus neste trecho do Sermão do Monte soam como um bálsamo para uma geração marcada pela pressa, pelo medo e pela constante inquietação. Ele diz com clareza: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, ao que haveis de vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Nesse momento, Jesus toca em uma das maiores fontes de sofrimento humano: a ansiedade. Aquela sensação constante de que algo está prestes a dar errado, de que precisamos controlar tudo, prever tudo, garantir tudo. E ele nos mostra, com amor e autoridade, que há um caminho diferente, um caminho de confiança. A ansiedade nasce da tentativa de viver o futuro no presente. Ela rouba a paz do hoje com preocupações que ainda não aconteceram, e que, muitas vezes, nem acontecerão. Jesus não diz que os problemas não existem. Ele não promete uma vida sem desafios. Mas ele nos convida a confiar no cuidado do Pai. Ele nos lembra que a vida é mais do que comida, que o corpo é mais do que roupa,
e que há um Deus que sustenta até os passarinhos, quanto mais a nós, seus filhos. O exemplo das aves e dos lírios é mais do que poético. É uma lição profunda sobre dependência. As aves não fazem planos detalhados, não acumulam riquezas, não vivem angustiadas, mas vivem. Porque há um pai que as sustenta. Os lírios não costuram suas vestes, não se preocupam com aparência. E, ainda assim, são mais belos que o rei Salomão em toda a sua glória. Jesus nos mostra que a criação vive sustentada por um Deus que vê, cuida, provê. E se ele faz isso por plantas e aves, por que não faria por nós? A ansiedade, muitas vezes, revela onde está nossa fé. Não que sentir medo seja pecado, mas viver dominado por ele, sim. Jesus pergunta: por que andais ansiosos, homens de pequena fé? Porque a fé verdadeira reconhece que Deus é soberano, que Ele conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos, e que Ele é bom o suficiente para cuidar de cada detalhe. Viver ansioso é viver como se Deus não estivesse vendo. Como se estivéssemos sozinhos. Como se tudo dependesse de nós. Mas viver pela fé é descansar, não por não fazer nada, mas por saber que estamos nas mãos de aquele que pode tudo. Jesus conclui com um conselho prático e transformador: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em vez de gastar energia se preocupando, gaste energia buscando a Deus. Em vez de colocar sua confiança no saldo bancário, nas estratégias ou nas pessoas, coloque-a em Deus. Ele sabe do que você precisa. Ele vê o que ninguém vê. Ele prepara caminhos onde não há. Ele cuida dos detalhes. E, quando você coloca o reino em primeiro lugar, as demais coisas se alinham. Por fim, ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase resume o coração da vida cristã. Viver um dia de cada vez. Confiar um passo por vez. Depender de Deus no agora. E, assim, experimentar uma paz que o mundo não conhece, uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Capítulo 20. O julgamento do próximo, a medida do coração. Enquanto o Sermão do Monte se aproxima do fim, Jesus nos entrega uma das advertências mais diretas e desconcertantes de todo o seu discurso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com a medida com que medirdes, vos medirão também. Estas palavras não apenas denunciam a hipocrisia, mas também revelam o tipo de justiça que Deus espera de seus filhos. Uma justiça que começa no coração e se expressa em misericórdia, não em condenação. Jesus está nos alertando contra o impulso humano de assumir o lugar do juiz, de apontar o dedo, de se sentir superior ao outro com base em critérios próprios. E ele deixa claro que, ao fazermos isso, estamos sujeitos à mesma medida, um espelho severo e inevitável. A natureza humana é inclinada ao julgamento. Julgamos atitudes, intenções, comportamentos, aparência. Criamos rótulos. Concluímos histórias antes que elas terminem. E, muitas vezes, usamos os erros dos outros como degraus para alimentar nosso orgulho espiritual. Mas Jesus, com sabedoria divina, nos mostra o absurdo disso ao usar uma metáfora poderosa. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu. Somos especialistas em enxergar o mínimo erro dos outros e completamente cegos para os nossos próprios pecados. E, ainda assim, nos sentimos autorizados a corrigir, condenar, excluir. Essa crítica de Jesus não é contra o discernimento, mas contra o espírito de condenação. Há uma diferença entre alertar alguém com amor e querer puni-lo com desprezo. O julgamento que nasce do orgulho é venenoso, destrói relacionamentos, afasta pessoas e nos coloca em posição contrária à graça de Deus. Porque quem experimentou a misericórdia do céu não pode viver apontando os erros dos que estão na terra. O Evangelho é sobre restauração, não sobre exílio. É sobre levantar o caído, não sobre pisar no ferido. Jesus nos ensina que só podemos ajudar o outro quando lidamos primeiro com nós mesmos. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, o processo começa em casa, no interior, no secreto.
Quando reconhecemos nossa falência, nossa dependência, nossa necessidade de graça, então, e só então, podemos estender a mão ao outro com compaixão e não com superioridade. Porque já não julgamos como quem se sente melhor, mas ajudamos como quem já esteve no mesmo lugar. Essa postura também define como seremos tratados por Deus. A medida que usamos, se é de misericórdia ou de dureza, será a medida que nos será aplicada. Não por castigo, mas porque Deus quer formar em nós o caráter de Cristo. Ele não quer apenas que creiamos nele, mas que vivamos como ele. E Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Assim, ao encerrarmos este mergulho no Sermão do Monte, uma verdade ressoa com força. Seguir Jesus é um chamado a viver o reino de Deus aqui e agora. É uma vida de motivações puras, de relacionamentos curados, de confiança no Pai, de humildade no coração. Uma vida que rejeita a aparência e abraça a essência. Que não busca a glória humana, mas a aprovação divina. Que prefere perdoar a punir, amar a julgar, servir a dominar. O Sermão do Monte não é um ideal inalcançável. É o retrato de uma vida possível, quando vivida com Cristo no centro. E essa vida começa dentro, no secreto, no íntimo, onde só Deus vê. Mas ela se manifesta fora, em gestos, palavras, decisões que refletem o reino eterno. Capítulo 21. A porta estreita, o caminho da renúncia e da vida verdadeira. Após ensinar sobre o julgamento e a misericórdia, Jesus nos confronta com uma escolha decisiva. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Essa imagem não é apenas simbólica, ela é profundamente real. Diante de nós, há dois caminhos. Um deles é fácil, popular, confortável. O outro exige renúncia, fé e perseverança. E Jesus deixa claro: apenas um desses leva à vida eterna. A porta larga representa tudo aquilo que o mundo valoriza: liberdade sem limites, prazer imediato, aprovação social, ausência de compromisso com o sagrado. É um caminho que parece acolhedor, mas esconde destruição. Nele, cada um faz o que quer, sem se submeter à vontade de Deus. É o caminho do ego, da vaidade, do orgulho. E muitos o escolhem, não porque sejam maus por natureza, mas porque ele parece mais atrativo, mais conveniente. Ele exige pouco e promete muito, mas, ao final, entrega vazio. Já a porta estreita é o caminho do reino. É apertada porque exige que deixemos de lado tudo o que nos pesa: pecados, máscaras, ambições egoístas. É estreita porque só podemos passar por ela sozinhos, sem bagagens. É o caminho da cruz, da obediência, da entrega. Não é popular, nem fácil, mas é real. E é por ele que Jesus convida cada um de nós a caminhar. Porque somente através desse caminho estreito, moldado por fé e sacrifício, é que encontramos vida verdadeira, uma vida que começa agora e se estende por toda a eternidade. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. E é essa presença que torna possível trilhar o caminho estreito. Ele anda conosco, nos fortalece nas dificuldades, nos levanta quando caímos, nos consola quando nos sentimos sozinhos. E, mais importante, ele próprio é a porta. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ou seja, não se trata de uma escolha entre religiosidade e liberdade. Trata-se de escolher entre viver afastado de Deus ou viver em Ele, com Ele e para Ele. Em nossos dias, a mensagem da porta estreita é muitas vezes rejeitada. Vivemos numa era que prega que cada um deve fazer o que sente, seguir o coração, buscar a própria verdade. Mas Jesus nos lembra que nem todo caminho que parece certo leva à vida. Há um só caminho, uma só verdade, uma só vida, e Ele é o centro de tudo. Escolher a porta estreita é escolher a fidelidade, mesmo quando custa. É renunciar à própria vontade para abraçar a vontade do Pai. É nadar contra a corrente, sabendo que o fim é glorioso.
Que esse capítulo desperte em você a coragem de escolher o que é eterno, mesmo que seja mais difícil. Que você não se iluda com a aparência larga e sedutora do caminho da perdição, mas busque, com fé e determinação, o caminho estreito, aquele que passa pela cruz, mas termina na glória. Capítulo 22. Cuidado com os falsos profetas, frutos revelam raízes. À medida que Jesus encerra o Sermão do Monte, ele emite uma advertência séria. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Com essas palavras, ele nos mostra que nem todo aquele que fala em nome de Deus realmente vem da parte de Deus. Nem todo discurso piedoso carrega a verdade. Nem toda aparência de santidade revela um coração alinhado com o reino. A verdade é que o mal, muitas vezes, se disfarça de luz. E o maior perigo não está fora da igreja, mas dentro, naquilo que parece certo, mas é falso. Jesus não está falando apenas de pessoas que ensinam doutrinas erradas. Ele está falando de atitudes, de intenções, de condutas. Os falsos profetas podem ser líderes, pregadores, influenciadores espirituais. Mas também podem ser vozes internas, ideias distorcidas, filosofias que parecem piedosas, mas afastam o coração de Deus. Eles usam palavras certas, manipulam emoções, prometem bênçãos, mas têm como objetivo dominar, enganar, explorar. Por isso, o alerta de Jesus é tão importante. Não julgue apenas pela aparência. Examine os frutos. E aqui está o critério divino: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, não é o carisma, o conhecimento teológico, os dons espirituais ou a popularidade que definem a veracidade de alguém, mas o fruto. A forma como a pessoa vive, ama, trata os outros, reage à adversidade, lida com o dinheiro, com o poder, com o ego. Porque os frutos são a expressão visível da raiz invisível. Uma árvore má pode até fingir por um tempo, mas cedo ou tarde, o fruto denuncia. Essa mensagem não é apenas para nos proteger dos outros. Ela nos convida a um autoexame. Que frutos tenho produzido? Que tipo de árvore sou? Posso até dizer que sigo Jesus, posso até usar palavras bonitas, mas se minha vida não reflete o caráter dele, estou me enganando. Deus não se impressiona com discurso, ele busca a autenticidade. Ele olha o coração, mas também observa os frutos. Jesus prossegue com uma declaração chocante: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso nos lembra que não basta parecer cristão, é preciso viver como um. A fé verdadeira se manifesta em obediência. A graça recebida precisa gerar transformação. Não se trata de perfeição, mas de rendição. De um coração quebrantado que, mesmo caindo, deseja agradar a Deus. Portanto, essa advertência de Jesus não deve nos encher de medo, mas de discernimento. Vivemos tempos em que muitas vozes falam em nome de Deus, mas poucas refletem o Espírito de Cristo. Precisamos aprender a testar os espíritos, examinar as raízes, observar os frutos. E, acima de tudo, precisamos clamar para que o Espírito Santo nos molde, nos purifique, e faça de nós árvores boas, que dão fruto bom, para a glória do Pai. Capítulo 23. Os que edificam sobre a rocha, obediência que sustenta. Jesus encerra o Sermão do Monte com uma parábola simples, mas profundamente reveladora. Ele compara dois homens, um prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, e outro insensato, que a construiu sobre a areia. Ambas as casas, aparentemente, estavam bem erguidas. Ambas enfrentaram as mesmas tempestades: vento, chuva, enchentes. Mas apenas uma permaneceu de pé. A outra desabou, e grande foi a sua ruína. Com isso, Jesus nos deixa claro que a diferença entre resistir e cair diante das provações não está no que se ouve, mas no que se pratica. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente. O foco aqui não está apenas na escuta, mas na obediência. É possível frequentar igrejas, assistir pregações, conhecer versículos e até falar sobre o Evangelho, e, ainda assim, estar edificando sobre a areia.
Porque a casa espiritual não se sustenta pelo conhecimento teórico, mas pela aplicação prática da verdade. Obediência é o alicerce. E sem esse alicerce, tudo desmorona diante da primeira grande crise. A rocha representa a solidez da fé vivida. Não se trata de perfeição, mas de compromisso. O homem prudente não apenas ouve a palavra, ele molda sua vida por ela. Ele alinha suas decisões, relacionamentos, prioridades, valores àquilo que Cristo ensinou. E quando os ventos vêm, porque sempre vêm, sua vida permanece firme. Não porque ele seja forte, mas porque o fundamento é inabalável. A casa construída sobre Cristo pode balançar, pode sofrer abalos, mas jamais será destruída. Por outro lado, a areia simboliza aquilo que é instável, passageiro, superficial. Construir sobre a areia é viver baseado em emoções, em aparências, em opiniões humanas. É dizer Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade do Pai. É escolher o caminho fácil, confortável, que não exige renúncia nem transformação. E, diante das tempestades, e elas sempre vêm, a verdade aparece. A fachada não segura. A estrutura colapsa. E a queda é grande, dolorosa, irreversível. Jesus encerra seu sermão com esse contraste para nos confrontar. Ele não nos deixa neutros. Ou estamos construindo sobre a rocha, ou sobre a areia. Ou praticamos o que ouvimos, ou ignoramos. Ou seguimos o reino, ou seguimos o mundo. O Evangelho não é uma teoria, é um convite radical à obediência. E essa obediência, longe de ser um fardo, é a única forma de experimentar uma vida segura, firme e verdadeira. Que esse capítulo te leve a refletir profundamente sobre o que você tem construído sua vida. Que tipo de fundamento tem sustentado suas decisões, seus relacionamentos, sua fé? As tempestades virão, e não avisam quando. Mas quem estiver firmado na rocha que é Cristo não será abalado. Porque Ele é suficiente. Ele é fiel. Ele é a base que sustenta eternamente. Capítulo 24. Encerramento e chamado à decisão. Ao concluir o Sermão do Monte, o texto bíblico nos revela uma reação impressionante da multidão. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aquelas palavras não foram recebidas como meras ideias religiosas ou conselhos morais. Elas foram como fogo nos ossos, como lâmina que separa alma e espírito, como verdade que não pode ser ignorada. Jesus não estava apenas pregando. Ele estava declarando um novo caminho de vida, um reino inverso, em que os pobres são bem-aventurados, os humildes são exaltados, os puros veem a Deus e a justiça é mais importante que a aparência. Mas agora a pergunta se impõe: o que vamos fazer com tudo isso? Após escutar as palavras do Mestre, ninguém permanece neutro. Ou seremos como os que apenas se admiram, tocados, mas inertes, ou como os que se rendem de fato e decidem viver segundo essa nova lógica do reino. A mensagem de Jesus é profundamente espiritual, mas também prática. Ela mexe com o coração, mas exige transformação na vida real. Ela nos convida a um compromisso integral, com Deus, com o próximo, com a verdade. Viver o Sermão do Monte não é algo leve ou fácil. Requer coragem para nadar contra a corrente, para negar a si mesmo, para perdoar quando se tem razão de odiar, para amar quando não se é amado, para confiar quando tudo parece escuro. Mas esse é o caminho da verdadeira vida. Jesus não nos chama apenas para acreditar em Ele. Ele nos chama para segui-lo, para andar como Ele andou, para ser luz num mundo de trevas. O sermão não termina com promessas de sucesso terreno ou facilidade. Termina com um convite silencioso, porém poderoso. Edifique sua vida sobre estas palavras. Escolha a porta estreita. Dê frutos que reflitam o coração de Deus. Rejeite o julgamento fácil. Ame os inimigos. Perdoe. Ore. Jejue. Viva para o Pai que vê em secreto. E então, quando vierem as tempestades, e elas virão, você permanecerá de pé. Não por mérito, mas porque sua vida está firmada na rocha. Se você ouviu essas palavras com sinceridade,
e algo dentro de você foi tocado, então saiba que esse é o momento da decisão. Não apenas a decisão de admirar o que Jesus disse, mas de vivê-lo. De dar um passo de fé. De se render à vontade de Deus com todo o seu ser. O mundo continuará oferecendo caminhos largos, recompensas vazias, aplausos momentâneos. Mas há um caminho estreito, difícil, mas glorioso. E Jesus está à sua frente, dizendo: segue-me.